da moça. Depois eu vou deixar aqui o Instagram dela. Tem muita gente que tem medo, viu? Aqui, ó, tá aqui, ó. Amanda Alonsons, com um S no final. Tô deixando aqui, porque tem gente que gosta de colocar exclusivo e não coloca o perfil dela. Vamos ouvir aqui a versão dela. Simbora. Aqui através do ao vivo do Instagram, porque eu tentei fazer mais de 10 vídeos e fica muito curto. E aqui no ao vivo eu sei que depois que eu acabar de falar, eu vou poder ter na íntegra tudo que eu tenho para falar e só salvar. Então eu não vou esperar quem está querendo entrar, falar. Eu vou fazer só falar tudo que eu tenho para falar, vou gravar isso aqui e deixar. Para mim era até muito pior falar aqui ao vivo, porque é muito mais fácil de ter o julgamento, porque eu sei que tem um monte de gente que fica comentando aqui e eu não sei nem mexer aqui, de tirar, desativar. Eu sou Amanda, daqui 100 seguidores, eram só amigos, mas mediante aos acontecimentos de agora, eu tenho que me pronunciar, porque, assim, infelizmente, a minha vida, ela veio à tona, então eu tenho que pegar e falar, né, a minha versão. Eu, ao contrário do outro lado, não consigo, mediante a tudo que está acontecendo, simplesmente chegar aqui e falar, ai, me desculpem, e acabou sabendo que estão falando um monte de coisa sobre mim. Eu respeito a opinião de cada um e eu espero que respeitem a minha versão. Eu espero que respeitem o que eu tenho para falar. Eu, particularmente, não queria dar satisfação da minha vida para ninguém, porque ninguém paga as minhas contas, né? É muita gente opinando sem saber de fato quem eu sou, sem saber de fato o que aconteceu. Mas, por ele ser uma pessoa pública, eu tenho que falar, né? E tudo que eu falo, eu tenho provas, né? Estão falando por aí dessa traição, desse caso que eu tive com o Thiago, que não foi um ano, foram 18 anos. Há 18 anos a gente tem um relacionamento com um hiato de tempo de 8 anos. E a gente chegou a se falar. Só que o que acontece? Numa situação igual essa, a amante, muito prazer, ela é a crucificada. A mulher é a que a linchada. A mulher é que merece ter a cabeça raspada. É a mulher que fez por merecer, porque se meteu num caso de família, que quis destruir uma família. E não é bem assim que aconteceram as coisas. A minha história, ela não começa num relacionamento entre homem e mulher, de sentimento, e acaba numa louca, desvairada pelo homem que resolve conseguir provas para acabar com o relacionamento dele, porque é o que estão falando. Ah, ela pegou, gravou tudo, ela filmou tudo para depois acabar com o relacionamento dele. E não é bem assim. Não foi isso que aconteceu. Em 2006, eu tinha um relacionamento de 5 anos e perto de eu me casar, eu terminei. E o Thiago, ele sempre foi uma pessoa da igreja local de Santos, que eu sempre gostei muito, uma pessoa que eu sempre admirei, uma pessoa que me fez muito bem, mas eu nunca tive sentimentos por ele de mulher, homem e mulher. Pelo contrário, ele sempre foi meu pastor e eu sempre admirei muito. Meu primeiro emprego, sempre foi tudo através dele. Meu primeiro emprego, para cantar na igreja. E eu sempre tive uma admiração muito grande por ele. Mas eu não pensei que essa admiração que eu tinha por ele fosse se transformar. Então, assim, se ninguém nunca se apaixonou, se ninguém nunca gostou de alguém, respeito. No meu caso, na minha história, foi isso. Deixa eu abrir só uma exceção aqui para falar. A ideia disso aqui não é me mostrar. A ideia disso aqui não é eu pegar e me aparecer. É só eu pegar e contar a minha versão, porque são milhares de pessoas, até gente do Catar ligou aqui me xingando. Então, assim, eu preciso que me escutem, né? Mas, voltando, então eu nunca deixei de gostar da pessoa dele, da família dele. Fui no casamento dele, tá tudo certo. A nossa diferença é de 10 anos. Eu tenho 37 anos. Ele tem 47. Então, eu peguei e me relacionei eu tinha meu namorado, e em 2006, quando faltava alguns meses para a gente casar, a gente terminou. E quando a gente pegou e terminou, eu fiquei muito mal. Eu e esse meu noivo, né, meu namorado, eu fiquei muito mal. E o Thiago, ele era meu líder de jovens. E
eu fui desabafar para ele. Só que esse foi meu erro. Hoje eu vejo que foi meu erro. A internet, na internet você pode fazer o que você quiser, você pode falar o que você quiser, você fica mais à vontade. E a gente começou a falar à noite, a gente começava a conversar à noite. A gente falava um com o outro, e eu desabafei, eu terminei, e passou a ser constante durante esse término. Eu me apeguei muito a ele nessa época. Eu tinha 19 anos, eu não era uma menor de idade. Nessas conversas, a gente acabou conversando, né? A gente acabou se relacionando primeiro pela webcam, a gente começava a jogar joguinho, a gente foi se envolvendo. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento e eu me apeguei àquilo. Na igreja, a gente não conversava, mas quando chegava à noite, a gente conversava. Então, assim, foi criando uma amizade virtual, mesmo ele sendo meu pastor. Então, chegava aquele horário à noite, dava 10, 11 horas da noite, toda hora eu queria saber o que aconteceu com ele, como que foi o dia dele, mas a gente não falava de coisas pessoais. Ele falava, como é que você tá? Como pastor. Até que chegou uma hora que a gente começou a jogar joguinho, jogava dama. Isso lá em 2006. O que acontece? Eu fui me envolvendo. Ele, eu tenho certeza que não. Só que o que acontece? Chegou uma hora que, poxa, você conversando com um cara 10 horas da noite, você é uma menina, você acabou de terminar o relacionamento. A gente começou a jogar a dama, aí vem aquela brincadeira, aí começou uma brincadeira assim, te comi. Aí eu, te comi de novo. Aí a gente viu que começou a ficar uma conversinha mais caliente, na brincadeira. Aí ele pegou e perguntou para mim, eu era virgem, eu estava 5 anos namorando, mas eu era virgem. Tive um relacionamento com meu ex-noivo que a gente era errado. Oi, boa tarde. Eu estou falando aqui através do ao vivo do Instagram, porque... Pera aí, que tem outra parte. Pera aí, eu sei que vocês estão curiosos. Vamos para parte 2, vamos lá. Mexer nisso aqui, eu não sei como é que mexe, não sei. Desligou aqui do nada, nem sei. Tem que pegar até um carregador aqui. É porque depois eu vou pegar e vou salvar isso aqui. Mas aí, voltando, vai ficar gravado aqui. Quem não conseguiu ver, depois vai ver. Então, eu comecei a conversar com o Thiago quando eu tinha 19 anos, na internet. E quando a gente começou a ver que começou a calorar, ele começou a pedir para ligar o webcam. Eu ligava o webcam, eu fazia vídeo para ele, se mostrando. Eu gostava daquilo. Eu sabia que era errado, mas eu gostava daquilo. Se é a verdade que as pessoas querem ouvir, se a gente vai pegar e vai falar o que de fato acontece, essa é a verdade. Eu gostava. Eu achava ele o máximo. Ele tinha aquela careca dele, era cabeludo, mas para mim, ele era o cara. Para mim, é por isso que eu falo, mulher eu gostava de ver ele fazendo tudo que ele fazia. Era assim que eu via ele. Mulher gosta. Nessa que eu tinha terminado, como eu contei, eu vou salvar todas essas lives. Nessa que eu peguei e me envolvi com o Thiago, que eu tinha terminado esse meu outro relacionamento, a gente conversando pela internet, ele falou um dia para mim, se eu for até você, isso era 4 horas da manhã, numa sexta-feira, em 2006, em agosto, você sairia comigo? E eu não pensei 2 vezes, eu falei, sim, eu quero sair com você, eu quero estar com você. E a gente saiu. A minha primeira frustração, não vou negar, eu falei isso para ele, foi essa. A gente pegou, ele me... Desculpa, mas eu tenho que comentar. Mulher gosta de homem. Mulher gosta de homem. Entrou no carro e ele perguntou para mim, ele não me obrigou. Ele perguntou, você quer fazer isso mesmo? Então, ali estima para consumar o adultério, não é isso? Eu falei, sim, eu quero. Então, assim, eu não fui abusada, eu não fui enganada. Até ali eu entendi assim, eu quero ele. Aí eu peguei, saímos no carro, fiquei com ele, dentro do carro dele, numa rua atrás da minha, lá em Santos. Não teve beijo, não teve declaração, não teve amor, foi frio, foi sexo. Eu não sabia, foi assim. Só que depois daquilo, houve uma ligação entre eu e ele. E o Thiago falou assim para mim, Amanda, depois que acabou, eu não posso falar para ninguém isso que está acontecendo, porque senão eu vou perder a minha família. Se a gente confessar, isso eu estou falando em 2006, para quem está falando que eu fiz tudo isso hoje com ele para acabar com a família dele,
Não sei, cara, mexendo isso aqui. Ah, agora entrou, pronto. Calma, segura, nós vamos pro outro vídeo, calma. Opa, gente, mas eu vou falar. Eu não tô querendo atenção. Parem de me ligar, eu vou falar. Eu tô há 18 anos. Eu estou há 18 anos querendo falar. Sabe o que é você tá com 18 anos engasgada? Querendo falar? Como é que vocês acham que é justificar o justificado? Por favor, parem de me atrapalhar aqui. Deixa eu falar, por favor. Por favor. Por favor. Não tô querendo chamar atenção nem nada. Se o Thiago chegou e falou, só pediu perdão e tá tudo bem, mas eu tenho o direito de falar, não me proíbam. Por favor. Respeitem. Eu acho que eu tenho que ter o direito da minha versão. Então, aonde que eu parei? O bispo Nelson pegou e falou, se eu chamar ele aqui, você vai confessar na frente dele? Eu falei assim, eu confesso na frente dele, só que ele falou para mim que preferia ir para o inferno do que perder a família dele. Ele vai negar. E foi o que aconteceu. Só que não chamaram o Thiago, eu fui para casa. Quando eu saí com meu noivo dali, meu noivo foi falar, na hora do nervoso, com um novo convertido. Esse novo convertido começou a espalhar para... Peraí. A mulher era noiva e perdeu a virgindade com o pastor. Rapaz, isso que é um amor bandido. Isso é um amor bandido. Vamos continuar aí. Depois eu comento. Todo mundo. Não fui eu que espalhei para ninguém. Eu não espalhei o que aconteceu para ninguém. Começaram a espalhar para toda a igreja. E aí, houve um culto, o qual eu não fui, onde o bispo Nelson falou que a igreja estava sendo alvo de Jezabel, que o diabo... Parem de me ligar. Pronto. Por favor, parem de me ligar, por favor. Eu não vou parar de falar. O que acontece? Quando eu peguei e confessei o meu pecado, é o que a igreja diz que... Para de me ligar! Quando eu peguei e confessei o meu pecado, que é o que a igreja diz que tem que fazer, eu não falei para mais ninguém, saíram espalhando, não fui eu. Eu fiz o que a Bíblia diz que tem que fazer. Você vai ficar ligando, eu vou recusar. Eu fiz o que a Bíblia diz que tem para fazer e confessar. Eu não falei para mais ninguém. Eu não falei com mais ninguém. Eu fiz. Só que eles pegaram e fizeram, parece que no outro dia um culto, dizendo que eu era Jezabel, dizendo que eu estava falando a mentira. Ninguém cuidou de mim. Ninguém quis escutar a minha versão, mas ninguém quis cuidar, olhar. Ninguém fez nada disso. Eu fiquei como louca. Falaram que eu era maluca, falaram que eu estava querendo a mulher dele. A própria mulher dele, a própria esposa dele, falava, meu marido jamais ficaria com uma pessoa igual a você. Imagina, olha para mim, você acha que ele me largaria? Tá tudo bem, é um direito dela. Ninguém não estava pedindo para ficar brigando com a amante. Eu fiz exatamente o que a Bíblia diz que tem que fazer. Você erra, você vai lá e pede perdão. Isso em 2006. Só que desde aí, eu fui escorraçada, me xingaram, me trataram mal. Eu entendi que a igreja, que é o que estão fazendo aqui, agora comigo no TikTok, que é o que estão fazendo comigo em tudo que é lugar, ela não faz o que tem que fazer. Ela só critica, ela só julga sem saber. Eu peguei e fui para algumas igrejas, eu vou pular, mas ela está atrapalhando, ela não entendeu que eu tenho livre-arbítrio de falar. Eu acho que ela não entendeu. O que acontece? Eu não sei bloquear os comentários, moço. Eu não sei mexer nisso aqui. Eu não sei mexer. Eu não bloqueio. O que acontece? A igreja... Desculpa, gente, mas eu vou falar. Eu não tô querendo atenção. Parem de me ligar, eu vou falar. Eu tô há 18 anos. Eu estou há 18 anos querendo falar. Sabe o que é você tá com 18 anos engasgada? Querendo falar? Como é que vocês acham que é justificar o justificado? Por favor, parem de me atrapalhar aqui. Deixa eu falar, por favor. Por favor. Por favor. Não tô querendo chamar atenção nem nada. Se o Thiago chegou e falou, só pediu perdão, tá tudo bem, mas eu tenho o direito de falar, não me proíbam. Por favor. Respeitem. Eu acho que eu tenho que ter o direito da minha versão. Então, aonde que eu parei? O bispo Nelson pegou e falou, se eu chamar ele aqui, você vai confessar na frente dele? Eu falei assim, eu confesso na frente dele, só que ele falou para mim que preferia ir para o inferno do que perder a família dele. Ele vai negar. E foi o que aconteceu. Só que não chamaram o Thiago, eu fui para casa. Quando eu saí com meu noivo dali,
Meu noivo foi falar, na hora do nervoso, com um novo convertido. Esse novo convertido começou a espalhar para todo mundo. Não fui eu que espalhei para ninguém. Eu não espalhei o que aconteceu para ninguém. Começaram a espalhar para toda a igreja. E aí, houve um culto, o qual eu não fui, onde o bispo Nelson falou que a igreja estava sendo alvo de Jezabel, que o diabo... Parem de me ligar. Pronto. Por favor, parem de me ligar, por favor. Eu não vou parar de falar. O que acontece? Quando eu peguei e confessei o meu pecado, é o que a igreja diz que... Para de me ligar! Quando eu peguei e confessei o meu pecado, que é o que a igreja diz que tem que fazer, eu não falei para mais ninguém, saíram espalhando, não fui eu. Eu fiz o que a Bíblia diz que tem que fazer. Você vai ficar ligando, eu vou recusar. Eu fiz o que a Bíblia diz que tem que fazer e confessar. Eu não falei para mais ninguém. Eu não falei com mais ninguém. Eu fiz. Só que eles pegaram e fizeram, parece que no outro dia um culto, dizendo que eu era Jezabel, dizendo que eu estava falando a mentira. Ninguém cuidou de mim. Ninguém quis escutar. Bom, tá aí, né, a versão dela. Ai, 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 ai. E ela falou aí sobre o caso tão emblemático. Meu Deus do céu. Agora, vamos ver, né?